Olá, bem-vindos à nossa segunda aula de comandos elétricos. Hoje nós vamos falar sobre os dispositivos de proteção. Os dispositivos de proteção utilizados em comandos elétricos são para proteger as instalações trifásicas que alimentam os comandos e as cargas trifásicas. Dois fusíveis são utilizados para fazer a proteção em comandos elétricos. O primeiro fusível é o NH, que você vê aqui nesta figura, dentro do painel elétrico, aqui protegendo a rede trifásica, né? O fusível NH ele requer cuidados no momento da instalação e da retirada, necessitando de equipamentos de proteção e de dispositivos para sua retirada. O fusível Diesed é um fusível mais tranquilo, vamos dizer assim, ele não precisa de nenhum equipamento, né? Só precisa do equipamento de proteção, luvas de proteção. É um fusível tipo rolha, né? Tem de vários formatos as suas cabeças, que é para evitar a colocação indevida, né? Os fusíveis fazem a proteção contra curto-circuito por efeito térmico, né? Ou seja, quando a corrente que passa pelo seu corpo atinge um determinado valor, vai gerar um aquecimento do seu filamento que vai se romper. Então é assim que o fusível protege os circuitos elétricos trifásicos. Ele também protege contra a sobrecarga de longa duração, ok? Vamos para o próximo. Próximo aí são os DPS, né? Os dispositivos de proteção contra surto, eles não são muito utilizados para a proteção de cargas elétricas trifásicas, ok? Mas equipamentos de automação, eles mais sensíveis, eles precisam de proteção contra surto. O DPS se tornou obrigatório a partir de fevereiro deste ano, de 2019, nas instalações elétricas residenciais. Ele já é comumente usado na indústria para fazer a proteção de equipamentos eletrônicos, de máquinas como CLP e unidades robóticas. Qual que é a função do DPS? É proteger contra um surto, né? Eventualmente um raio que cai na rede, causando aí uma sobretensão, ao invés de passar pelo equipamento, né, ele vai acabar sendo desviado aqui pelo disjuntor, pelo dispositivo de proteção contra surto, ok? Nesse momento não nos interessa falar um pouquinho sobre ele, interessa o fusível, que a gente já viu, que é o elemento de proteção dos motores trifásicos, e o DPS a gente vai deixar para falar um pouquinho mais tarde. Outro elemento importante para os comandos elétricos é o relé térmico, né? Para proteger as cargas trifásicas, os motores trifásicos, nós utilizamos esse relé térmico. O relé térmico, como o próprio nome diz, ele tem acionamento devido ao fator térmico. A corrente passando pelo seu corpo vai causar um aquecimento e consequentemente o seu desarme. A vantagem do relé térmico em relação ao fusível é que eu posso ajustar a corrente. Então, ele tem em seu corpo um botãozinho ali, um elemento ou amarelinho ou azulzinho aqui, nesse caso desse primeiro aqui, ó, ou amarelinho, no caso desse segundo aqui, que serve para ajustar a corrente de trabalho. Então, se o fusível vai proteger os fios, né, quem vai proteger o motor é o relé térmico. Além dos seus contatos principais, né, que são os 3 fios aqui para o trifásico, ele ainda possui 2 contatos auxiliares, o 95 e o 96, que é um contato normalmente fechado, e o 97 e 98, que é um contato normalmente aberto. Este elemento é amplamente utilizado na proteção de motores e de sistemas trifásicos. Outro sistema que é bastante utilizado é o disjuntor motor, né? O disjuntor motor é mais moderno do que o relé térmico, ele atende às normas de segurança NR35, onde a gente tem que isolar o painel durante uma manutenção, colocando dispositivos de bloqueio, como esse mostrado aqui na figura. Da mesma forma do que o relé térmico, ele faz a proteção do motor
de forma térmica, mas também serve como dispositivo de manobra, ligar e desligar. Então, quando eu emprego um disjuntor motor, eu posso deixar de empregar um relé térmico. Então, para fazer o sistema, ou eu uso um disjuntor motor, ou eu uso um relé térmico. O relé térmico é mais moderno, mais eficiente. Aqui está a simbologia do relé térmico. Aliás, no slide anterior tinha no slide anterior tinha a simbologia do relé térmico. Essa é a simbologia do disjuntor motor, onde eu tenho aqui, ó, a gente vê claramente um elemento seccionador e um elemento térmico. Okay? A vantagem desse sistema é que também eu posso ajustar a corrente em relação ao fusível. Okay? Os disjuntores motores possuem ainda acessórios para que a gente possa ligar nos painéis, como hastes e alongadores, de forma a colocar ele fora do painel, que o usuário não precise abrir um painel para atuar sobre ele, desligando ele, manobrando o motor para eventual troca de manutenção, facilitando bastante o trabalho. Também em comandos elétricos nós usamos o relé de falta de fase. O relé de falta de fase ele é utilizado para monitorar as fases de sistemas trifásicos. As cargas trifásicas elas não podem ser ligadas quando existe ausência de uma das fases. Estes relézinhos de falta de fase monitoram as fases e, em caso de inversão, de falta de uma das fases, eles propiciam a interrupção do circuito de comando, fazendo com que o motor se desligue. Então, o relézinho de falta de fase ele é bastante utilizado também na proteção de motores. Aí está um exemplo de ligação de um esquema de relé de falta de fase. Nós vamos ver em detalhes logo mais esse tipo de esquema, nós vamos ver a simbologia, mas guarde aí que a gente usa o relé de falta de fase quando eu preciso monitorar as fases, ok? Vamos falar um pouquinho sobre potência trifásica. A potência nos sistemas trifásicos ela é parecida com a potência do CA monofásico, com a diferença de que eu vou colocar um fator chamado um fator na matemática lá, que é o raiz de 3. Então, para os sistemas trifásicos balanceados, as potências totais correspondem à soma das potências das cargas. Então aí aparece esse fatorzinho aí, raiz de 3. Tá? Ele também se relaciona a um triângulo retângulo, porque eu tenho 3 potências. Eu tenho a potência aparente, é aquela que aparentemente está no sistema, é aquela fornecida pela unidade geradora. Eu tenho a potência P, que é a potência útil, a potência efetiva, a potência de trabalho, ou a potência potência útil. Acho que é a palavra mais útil ou efetiva é a palavra mais bacana para a potência P. E o que é a potência de perda, que é a perda gerada pelo campo magnético da máquina trifásica, lá do motor trifásico. Então, essas potências se relacionam no sistema de um triângulo retângulo, então não posso somar elas diretamente de forma algébrica, Ou seja, a potência aparente ela não é a potência ativa mais a potência reativa, ok? Então, em um sistema ideal, onde não existe desperdício, a potência aparente, que é o S lá, é igual à potência ativa. Mas na prática, pessoal, eu não tenho esse sistema ideal, Eu não tenho um sistema feito só de resistores. Eu tenho sempre uma carga indutiva. Então, na prática, eu tenho uma potência aparente maior do que a potência útil, do que a potência ativa. Então aparece aí um fator que a gente chama de cosseno φ, ou o ângulo que representa a eficiência do sistema. As relações matemáticas
para essas potências são as dadas nesse slide aí, ó. A potência aparente pode ser calculada pela S é igual a tensão na carga, VL, vezes a corrente na carga, vezes raiz de 3. A potência ativa, P, é a tensão na carga, vezes a corrente na carga, vezes o cosseno do ângulo φ, vezes raiz de 3. E a potência ativa, Q, Q quadrado é igual a S quadrado menos P quadrado. E o fator de potência, o cosseno φ, é P sobre S. Com essas relações aí, já dá para a gente começar a fazer algumas continhas para começar a entender comando elétrico, né? Vamos fazer aí 4 exercícios para a gente brincar? Vamos começando aí a resolver esses exercícios e logo mais a gente faz a segunda parte da aula.